Um júri é convocado a se reunir. A reunião vai ser online pelo aplicativo Zoom por causa da pandemia de coronavírus. Juntos eles vão ter que chegar a um veredito que tem que ser unânime. O caso, um suposto assassinato entre pai e filho. No vídeo de hoje, eu vou comentar o espetáculo 12 pessoas com raiva, do Pandêmica Coletivo Temporário de Criação. Apesar de que devia considerar que são 13 pessoas com raiva, porque a raiva que eu senti daquele personagem do Gilson eram 13 com raiva. Olá, eu sou Leandro Fazola e aqui nesse canal eu tô comentando semanalmente, ou tentando semanalmente, Coronavirus! espetáculos de teatro. Então se você é novo aqui, já se inscreve, porque hoje a gente vai falar sobre o espetáculo 12 Pessoas com Raiva. Mas antes de falar do espetáculo, eu preciso falar do Pandêmica Coletivo Temporário de Criação. Porque por si só, é uma proposta super inovadora e super interessante que surgiu por causa da quarentena. Como o próprio nome já diz, esse coletivo ele se pretende temporário. Foram artistas que se uniram para, durante a quarentena, criar projetos, criar espetáculos. E aí o que acontece? Essa união se faz borrando um pouco as fronteiras. Como a gente está no ambiente virtual, o Pandêmica é composto de artistas de vários estados do país, que estão se unindo para fazer várias ações, vários espetáculos, unindo seus próprios coletivos para jogar esses produtos dentro desse meio virtual durante a quarentena. E essas fronteiras que estão sendo borradas, elas vão acontecendo de várias formas na produção do Pandêmica. Tanto que não só a gente não tem um lugar específico de onde a gente pode dizer que esse coletivo é um coletivo do ambiente virtual, como na verdade eles ficam ali entre essas fronteiras do que eles estão fazendo. Para além das polêmicas se isso é teatro, se isso é cinema, se isso é live, isso não importa, são produtos artísticos de alta qualidade. Tanto que esse espetáculo que a gente vai comentar hoje, eu assisti numa mostra de cinema. Que por sinal já é incrível ter um coletivo a priori de teatro abrindo uma mostra de cinema. No elenco nós temos as 12 pessoas do título do espetáculo. Enio Cavalcante, Gabriele Arcas, Gilson de Barros, Giovana Araújo, José Henrique Ligabue, Leandro Vieira, Mariana Queiroz, Maurício Lima, Múcia Teixeira, Nelly Coelho, Ralph Dutini e Tatiana Henrique. Então vamos lá. Então todos os que consideram o réu culpado, por favor, levantem as mãos. Onze, ok. Inocente. Então, 11 para 1. Agora sabemos onde estamos. Na década de 50, o autor Reginald Rose escreveu esse texto nos Estados Unidos. Esse texto já foi adaptado para o cinema, já foi adaptado para outra montagem teatral aqui no Brasil, e sempre veio com a tradução de 12 homens e uma sentença. Para esse espetáculo do Pandêmica, que conta com a adaptação de texto e direção do Juracy de Oliveira, o grupo optou por resgatar a raiva do título original. Originalmente chamado de 12 Homens com Raiva, nós temos agora a versão do Pandêmica 12 Pessoas com Raiva. Nessa adaptação, já chama atenção exatamente essa ideia de resgatar a lógica da raiva, que faz muito sentido com o texto, como também de substituir homens por pessoas. Se na montagem original americana nós tínhamos 12 homens brancos conduzindo esse texto, nessa adaptação brasileira nós temos homens e mulheres de diversas etnias. E isso cria um contexto muito importante e muito interessante para o espetáculo, porque é uma adaptação que está levando em conta, sobretudo, o contexto atual brasileiro. Mesmo que esse texto original seja da década de 50 dos Estados Unidos, a adaptação do Juracy está traçando tantas relações com o atual contexto político do Brasil, que parece que esse texto foi escrito aqui, nesse momento. E ainda dentro dessa lógica dos personagens, o fato de nós termos 12 personagens é um prato cheio para a gente colocar diversos tipos de pessoas do Brasil atual. Sem nenhum tipo de maniqueísmo. A gente tem ali 12 recortes de como a nossa população está dividida hoje e a gente vai conseguir identificar claramente quem é quem. Ainda assim, por mais que o texto vá passeando e mostrando diversos tipos de personagens, a companhia não deixa de se posicionar. E eu acho que esse posicionamento fica muito marcado pela escolha de colocar uma mulher negra como a pessoa que vai ser a voz dissonante desse grupo, que vai trazer a dúvida e que, de certa forma, vai conduzir esse espetáculo. Cabe a Tatiana Henrique ser essa personagem que vai achar que aquele suspeito é inocente, ou, mais do que achar que é inocente, porque em nenhum momento ela diz que ele é inocente,
dizer que não sabe, dizer que tem dúvidas. E a partir disso, ir começando a colocar em dúvidas também aquelas outras 11 pessoas que de cara achavam que ele é culpado. É muito importante e é muito significativo ter uma mulher negra ocupando esse lugar de protagonismo. Mas eu não quero que você concorde comigo, eu não quero mudar sua opinião, eu só quero conversar um pouco, gente. Olha, esse menino ele foi chutado a vida inteira, vocês sabem, vocês estavam lá. Ele viveu numa favela, a mãe dele morreu quando ele tinha 9 anos. Isso não é uma vida muito boa, sabe? Ele é um garoto que tem raiva, dava pra ver isso. E vocês sabem por que essas crianças são assim? Porque a gente bate na cabeça delas todo dia, todos os dias, desde que elas nascem. Eu acho que talvez a gente pudesse conversar um pouco sobre isso. A gente deva algumas palavras, é só isso. Um outro grande mérito dessa adaptação é assumir o nosso contexto atual. Se o espectador está entrando pela plataforma Zoom para assistir o espetáculo através de uma reunião online, o texto assume isso e agrega isso à própria história. Aquelas 12 pessoas, por motivo de pandemia, estão se encontrando virtualmente pela plataforma Zoom. Então, quaisquer coisas que possam vir desse cenário, internet travando, má conexão, etc., está completamente agregado ao contexto do espetáculo, está completamente justificado. E isso acaba também criando uma identificação direta com a gente. A gente está ali assistindo aquela reunião que também vai fazendo uma crítica muito sutil a como as pessoas estão lidando com essa pandemia. Tem as pessoas que estão com medo, tem as pessoas que estão isoladas, e tem cara que quer que tudo aquilo acabe, que a despeito do que está acontecendo lá fora, tem um churrasco para acontecer logo depois. Então é uma adaptação que, mais do que para o contexto atual, trouxe o espetáculo para o momento do aqui e agora. Só um instantinho aqui para mim falar com minha filha, rapidinho. Uma hora, né? E a Libertadores, hein? Eu já sei o resultado, não tem problema. Isso é o bom na reprise. É só pra beber mesmo. Esse é um espetáculo que está, sobretudo, centrado no texto e, consequentemente, nas interpretações que esse texto vai receber. Então, a gente tem um texto que tem uma presença muito forte, que começa com essa lógica de 12, ou no caso 11 pessoas, muito seguras do que estão falando, e que, durante o processo investigativo que vem sendo apresentado por essa personagem, durante esse processo investigativo, as pessoas vão discutindo, as pessoas vão refletindo, e as pessoas vão tentando entender exatamente como as coisas foram ou podem ter sido. Esse barulho da chuva vai atrapalhar. Continua. Então o público vai junto fazendo esse processo de tentar entender, de tentar seguir as pistas. Acaba sendo quase que um espetáculo investigativo. E ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, a gente vai vendo esses personagens se revelarem. A gente vai vendo as facetas de cada um aparecerem. E um acerto da direção do espetáculo, e agora eu vou falar um pouco da direção, que também é assinada pelo Juraci, que adaptou o texto, um acerto é entender que a grande força do espetáculo está no texto e está na interpretação dos atores. A gente vê que essa direção não buscou uma série de recursos diferentes, uma série de recursos mirabolantes. Até tem ali o uso de alguns recursos que o aplicativo oferece, como compartilhar a imagem na tela, que vão enriquecendo o espetáculo. Mas, na verdade, a gente não tem muitas inserções externas. Trilha sonora, por exemplo. Eu acho que só tem uns 3 momentos em que o espetáculo é pontuado por uma trilha sonora muito bem colocada. Mas fora isso, o espetáculo não precisa inventar nada, porque o que está sendo colocado é tão forte, é tão interessante, que se basta por si só. Não é possível. Então, olha só, observa isso aqui. O que você tá tentando fazer? Pô, o que é isso? Olha isso. Gente, é o Mercado Livre. Eu achei ontem à noite aí no Mercado Livre, uma busca rápida na internet, e só ia custar R$26,90. Peraí, me escutem, por favor. Me escutem aí. A gente tem também no espetáculo um trabalho muito interessante feito com o elenco, porque é um elenco grande, né? São 12 pessoas em tela, em cena, o tempo inteiro, e por mais que o fato de serem tantas pessoas, todas elas não consigam ter um espaço tão grande, ainda assim as personalidades estão muito bem definidas, e a gente vai conseguindo reconhecer os tipos, e até colocar em algumas caixinhas políticas, sabe? A gente vê aquele personagem assim, esse aí me lembra fulano. Então esse jogo é bem interessante. E são interpretações que precisam estar ali presentes o tempo todo,
Seja dentro do contexto do que é falado, seja apresentando com um olhar a dúvida que vem pro personagem, e como plateia a gente vai passeando por todas aquelas carinhas, né? A gente tá vendo de frente todos os atores o tempo todo. E são atores que também têm que estar preparados para as questões tecnológicas que vão surgir. Se o cara que no momento da fala dele a tela travou, o resto desse elenco tem que estar preparado para como agir com esse fator externo. Então a gente vê um elenco muito presente o tempo todo durante o espetáculo. Entretanto, a gente precisa destacar que a condução desse texto fica muito mais na responsabilidade da Tatiana Henrique e do Gilson de Barros, que são as linhas opostas desse desenvolvimento. A Tatiana como alguém que acredita que pode duvidar da culpabilidade desse réu, alguém que acredita que ele pode ser inocente, e o Gilson como alguém que acha que é pré-determinado, como alguém que conhece muito bem esse tipo de sujeito, e aqui a gente já entra num discurso muito claro do Brasil atual, e que ele com certeza é culpado. E esse elenco vai passeando por personagens, esse elenco vai passeando por situações que fazem a gente perceber o machismo, que fazem a gente perceber a violência, que fazem a gente perceber a discriminação por região, a discriminação por raça, a discriminação por tantas coisas, e tudo isso vai fazendo com que esse texto entre num processo de ebulição, e que aquela raiva do título vá se refletindo também em nós, os espectadores. Algo que me chama muita atenção nesse texto também é como os personagens são nomeados. Gente, vou pedir para vocês renomearem, tá? Coloquem aí no lugar desse pontinho o número que vocês receberam, por favor. Assim, a gente não tem pessoas. A gente tem o número 1, o número 3, o número 4, o número 7, o número 8. E isso acaba meio que desumanizando, principalmente no início do espetáculo, quando essas personalidades ainda não estão bem definidas pra gente. Parece que o que a gente tem ali não são seres humanos, é um processo mecânico, é um processo matemático, são só números, são só pessoas que estão ali para cumprirem um protocolo. E isso se torna ainda mais grave quando a gente para pensar que o protocolo a ser cumprido é a decisão sobre a vida de um jovem, se ele vai ser preso ou se ele vai ser solto. E aí isso me fez refletir muito sobre a quem serve a justiça. Se a gente tem 11 pessoas que já estão pré-determinadas a acreditar que um sujeito X, nascido em contexto Y, nas condições Z, já é um delinquente. E uma das coisas que me marcou muito no texto era como o advogado de defesa desse réu, que foi um advogado encaminhado pelo Estado, parecia não se esforçar para defendê-lo. E isso amplifica essa pergunta. A quem a justiça no Brasil serve? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Essa é a síntese do artigo 11º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil de 2020, onde cor de pele, onde origem social, onde tantos fatores já chegam antes das pessoas, será que é assim que funciona? Grande parte do enredo do espetáculo vem da premissa de que os membros do júri só devem considerar o réu culpado se não houver nenhuma dúvida razoável sobre a sua inocência. No momento em que a gente está tão dividido, no momento em que a gente está com tantas certezas sobre tudo, o espetáculo tem esse mérito de fazer a gente entender que, às vezes, a dúvida pode ser a melhor saída. Agradeço a presença de todo mundo. E se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, conta pra mim quais foram as suas impressões sobre o espetáculo. E se você não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com o site do Pandêmica para você ir lá e conhecer um pouco desse trabalho. Esse vídeo fica por aqui e eu espero você no próximo vídeo comentando sobre o novo espetáculo. E se você ainda não conhece o canal, os outros vídeos do canal, tem algumas sugestões aqui do lado, não deixe de assistir.